É Ronaldo Passos, senhoras e senhores. Campeão, bem-vindo ao Só Pode. Muito prazer, Mário Tito. Um abraço ao Jorginho, mentor desse projeto. E é um projeto bonito. A gente está aqui para... Jorginho aí, ó. Eu gosto muito de falar de futebol. Eu vivi minha vida dentro do futebol. Eu fiz minha vida através do futebol. Campeão no futebol. Várias vezes, né? Eu acho que tem um... E na vida também, né, Ronaldo? Tem uma marca aí, Mário, que eu acho que vai ser difícil de ser batida nos dias de hoje, porque eu tenho 11 títulos no estado da Bahia. Eu ganhei 9 títulos pelo Bahia e 2 pelo Vitória. Hoje o Ronaldo advoga. Isso. Cuida aí dos atletas que estão no mercado. Através do Sindicato Nacional. Do Sindicato do Sindap, que o presidente é Osni Lopes, que a gente vai convidar para vir aqui também. O Baixinho Osni? Ele é o presidente do Sindap, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia. Por que esse viés na sua carreira pós-futebol? Para não sair do futebol ou para cuidar do atleta mesmo como um filho? Já que hoje mudou, né, Ronaldo? A grana chega de uma outra forma, né, maior, de todas as formas, né? Não chega só de uma forma justamente como antigamente. Hoje é publicidade, várias nascentes. E o direito veio para isso? Não, olhe bem, eu sempre, eu com 16 anos já tinha tirado o 2º grau. Eu fiz meu primeiro vestibular para medicina com 16 anos. Você tem cara de médico. Em 1900, não é meu perfil, não. Eu queria, mas não é meu perfil. A vida e o destino me puxou para o outro lado, que é o lado do esporte, o lado do direito, principalmente. Que eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar olho no olho, né? E o direito é a primeira movimentação social da humanidade. Né? Verdade. Eu dou palestras às vezes, eu tenho pós-graduação. E minha mulher que me caminhou para esse lado do direito, e eu abracei porque eu sofri muito quando era atleta. Né? Com vários dirigentes que eu consegui trabalhar que usavam muito o atleta, não valorizavam o atleta. Hoje isso mudou muito, né? Que é uma cultura europeia. Você vê que a Varese Macedo, com 90 anos, ele é convidado, hoje mais não, porque está muito idoso, mas ele era convidado para todos os eventos do Real Madrid, onde ele formou um dos maiores ataques que o mundo já viu no futebol, que foi de Stefano, Puskás e Evaristo. Eu tive a felicidade de ir lá na Espanha, e eu fui no Camp Nou, onde ele jogou também no Barcelona, e ele é um semideus lá na Espanha. Respeitadíssimo, né? Muito respeitado. Então, essa respeitabilidade não era oriunda dos dirigentes. A maioria, a bem da verdade, usava o futebol para se completar. A grande maioria, essa é a pura realidade. Porque eu sou apaixonado, isso era utopia. Balela pura. É utopia, isso é hipocrisia. Era uma via mais rápida para chegar onde eles queriam. Né? A Assembleia Legislativa do Estado, por aí, Câmara Federal. E o jogador virava laranja. Quando só tinha um bagaço, ele jogava fora. Então, eu queria conhecer as leis, o direito. Né? Eu lia muito, eu sempre fiz meus contratos. Meu primeiro contrato no Bahia, eu fiz um contrato de gaveta em 1975. Foi o meu primeiro contrato profissional e o presidente era Fernando Schmidt. E Paulo Maracajá era o diretor de futebol. Foi quando eu fiz o meu primeiro contrato, eu tinha 15 anos. 15 para 16 anos. E aí já estava ingressando no profissional. Eu era 3º goleiro do Bahia em 1976. Eu fui precoce também. Fui o primeiro goleiro que veio da base e conseguiu ser titular do Bahia. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro goleiro do Nordeste a participar de um campeonato mundial das categorias de base, do Sub-20. Eu fui o primeiro goleiro também. Nós temos o recorde de 56 jogos sem perder. Eu era o goleiro. Ninguém bateu esse recorde até hoje. Paredão tricolor, senhoras e senhores. São muitos paradigmas que eu consegui
E vendo aquele menino sendo laranja lá no passado, ganhando tudo, competente no que faz. Aí você falou, não, vou cuidar desse futuro, dessa turma aqui. Quem está junto com você nessa luta, Ronaldo? Olha, no direito eu trabalho sozinho com alguns parceiros, né? Um ex-professor meu, que é professor da UFBA, Fábio, Ingo, que é um parceirão, e outros também advogados que a gente faz parceria, porque o direito não se faz sozinho. Claro. Né? O direito você faz com parcerias, respeitando a individualidade de cada um e a área de cada um. Eu tomei o meu caminho para o direito do trabalho, para o direito sindical principalmente. Eu consegui resgatar o sindicato de atletas da Bahia, que estava acéfalo, em 2011, né? Eu tinha um projeto de buscar o fundo de garantia que todos nós deixamos lá atrás. Isso é uma matéria até interessantíssima, porque o atleta profissional de futebol é regido pela CLT. Pouca gente sabe disso. Mas é a única exceção do direito do trabalho no Brasil, porque o contrato do atleta profissional de futebol, pelas leis desportivas, pela lei da FIFA, pelas leis da FIFA, ele é por prazo determinado. Então, o jogador é daquele clube até o último dia do contrato dele, só. E isso foi uma conquista muito grande dos sindicatos, principalmente de São Paulo, que encampou quando Pelé e Zico foram ministros do esporte, que criou a Lei Zico em 92. Depois a Lei Pelé. E depois a Lei Pelé em 98, que foi remodelada a Lei Zico, né? Que aí o atleta teve direito no artigo 42 da Lei Zico e da Lei Pelé também, que agora veio o 42A, direito à arena, né? Porque usava-se a imagem do jogador, usava-se tudo do jogador, e a Constituição Federal, lá no artigo 5º, fala, até o 8º, fala o seguinte: direito da personalidade. Ninguém pode usar a sua imagem, a sua voz, sem autorização, o seu nome, sem autorização. Então foram conquistas de lá para cá. Acabou a lei do passe. Com a Lei Pelé acabou a lei do passe, que é uma lei de 1976, que reconheceu a categoria de jogador de futebol como uma categoria profissional, oficialmente pelo Estado. Inclusive, uma coisa até inusitada, só existem duas profissões no desporto brasileiro, que é o automobilista e o jogador de futebol. E essa questão do nosso sindicato nacional, onde eu sou vice-presidente, um dos 5 vice-presidentes, Osni também é vice-presidente, é justamente que ele abarca também, além do futebol profissional, as demais categorias, as demais modalidades. Isso é muito importante, né? E é um trabalho que nós começamos em 2018, mas vai se estender. E eu fui fazer direito para poder entender isso tudo. Por que eu era tão espizinhado? Porque a gente era uma mercadoria. Eu tive para ir para o Grêmio, amigo, na época, em 82. Continua sendo até hoje, não? O atleta, a mercadoria? Não. Sim, conta essa história do Grêmio aí. Aí o seu Froner foi quem me indicou para a seleção brasileira, para o seu Antoninho, na década em 78, né? O seu Froner que me indicou, porque ele tinha passado no Bahia, e eu fui convocado para a seleção. E em 82 ele voltou para o Bahia. Ele disse: olha, quando eu sair daqui, quando eu sair eu te levo. E ele foi para o Grêmio. E o presidente do Grêmio ligou para o Bahia, ele era um homem de palavra, um homem íntegro, que Deus tenha lá, foi meu pai do futebol. Ele pediu para me contratar. E o presidente do Grêmio ligou para o Bahia. O Bahia mandou me chamar lá na Carlos Gomes, que a sede era lá no edifício Saga, 3º andar. E eu sentado lá, o presidente falando com o presidente do Grêmio, Maracajá, né? Paulo Maracajá. Ele pediu $1 milhão, velho. $1 milhão em 1982, amigo. Era muito 82, dinheiro. nessa época, o Brasil estava... Se falava muito em dólar, né? Se dolarizava muito já. Jogador de seleção brasileira. Mas eu era da seleção brasileira sub-20. Inclusive, eu estive no Flamengo, né? Por questão da seleção brasileira. Em 80, eu fui trocado por Beijoca. Que, por sinal, eu mando um abraço aqui para o Velho Beijo. Ele vai ser um dos nossos aqui, se o projeto andar. Sim.
para ele estar falando e contando. Vai andar, Ronaldão, em nome de Jesus, Ronaldo. Contando suas histórias, que Beijoca tem muita história para contar. Né? Tem. Então é isso. A minha vida foi galgada nisso, eu nunca parei de estudar. Eu participei de 5 faculdades, só consegui me formar em uma por questões do futebol. Né? Eu fiz educação física, eu fiz gestão da informação, eu fiz marketing e administração de empresa com marketing, fiz direito e sou formado em técnico de segurança do trabalho. Eu nunca parei de estudar, mesmo jogando futebol. Esse é o segredo, né? Nunca parar de estudar, de se informar. Meu pai me ensinou que o melhor amigo do ser humano, primeiro é Deus, depois o livro. Boa, boa. Ronaldo Passos, senhoras e senhores. Ronaldo, você não podia passar por aqui, irmão, sem falar da situação atual do Bahia. Nós tivemos aí 2 jogos difíceis, né? Estou falando do Botafogo, que empatou em casa, e também do Flamengo, que perdeu. Perdeu para o líder do campeonato. Chegou líder, né, o Botafogo, depois perdeu para o Fortaleza, lá que ganhou do Corinthians. E o Flamengo, nesse último jogo aí de quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo 1, Bahia 0, Copa do Brasil. Próximo jogo lá no Maraca. Tem chances de continuar? O Bahia, eu vou responder sua pergunta. O Bahia vive o seu melhor momento administrativo da sua história. Opa! Não tem outro momento. Desses 80 anos que tem o Bahia, eu vivi 18 anos lá dentro. De 72 a 90. Então, passei por várias situações dentro do Bahia, né? E eu disse a Belitani, a Guilherme Belitani, pessoalmente, eu disse, rapaz, você fez pelo Bahia, você fez um gol de bicicleta no Maracanã aos 44. Um Puskás. Do segundo tempo. O que você fez pelo Bahia? Porque a inteligência... O melhor presidente da história do Bahia? Administrativamente, sem dúvida nenhuma. Nenhuma. Eu passei por Piton, eu passei por Perné, Maracajá, eu passei por Fernando Schmidt, passei por Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães, a bem da verdade, foi quem mais se doou para o Bahia. Pai ou filho? O pai. Foi quem mais se doou. Eu cansei de receber salário atrasado pago do bolso do Marcelo. Eu cansei de receber. Então, o Marcelo foi muito bom para o Bahia. Muita gente se engana da história de Marcelo Guimarães dentro do clube. Eu vivenciei a história dele. E não é porque era da Ribeira, amigo do meu pai, o pai do Marcelo era amigo do meu pai, o avô de Marcelinho. E eu conheci Marcelo quando era tenente do Exército. O apelido dele na Ribeira é Marcelo Tenente. Não é Marcelo Guimarães. Depois ele virou político. Marcelo Tenente, Zezinho goleiro. Zezinho da Ribeira, goleiro lá no Tapajipe. Marcelo tinha um time na Beira-Mar, que era o campeonato de areia mais antigo do Brasil. Uhum. Meu pai era o treinador do time dele. É uma relação de amizade, independente do Bahia. E ele foi para... Como ele é muito Bahia, ele foi para o Bahia e ele se doou para o Bahia. Muita gente não sabe realmente a verdadeira história. Mas, dentro disso tudo, Belintani fez uma situação para o Bahia que todos os times no mundo queriam ter, pô. Ele abriu essa porta, né? O Grupo City é o maior grupo futebolístico do planeta Terra, sem dúvida nenhuma. Rapaz, ó, o papo tá tão bom aqui que eu quero deixar para os próximos, tá? Estamos chegando aqui ao tempo determinado pelo YouTube, são 15 minutos aqui esse nosso primeiro papo. A gente vai se encontrar aqui, tem novidades aqui no canal. Bem-vindo, Ronaldo. Estamos aí. Tomara que dê muito certo. E a casa, você sabe que é sua. Eu acho que já deu, né? A casa Eu é acho sua. que já deu porque quando existe boa vontade das partes, é aquela tal da teoria geral dos contratos, né? E o princípio da bilateralidade, eu trago para o direito, né? As vontades das partes, que não fira as leis, é o que vai ser resolvido dentro do contrato. Entendeu? O contrato é seu, a gente só obedece, só vai seguir. Valeu, Ronaldão, um abraço, irmão. Obrigado, Mário Tito, obrigado, Jorginho, pela oportunidade. E vamos ver como é que começa essa nova jornada. Começou assim, nesse papo aqui. Gente, tamo aí. Você é Ronaldo o papa, Passos. você é o papa do microfone. Você é o papa da bola. Estamos aqui, papados. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.